Violet Evergarden ou sobre como você construiu um anime extremamente hypado, como anime de ação, sendo que não é um anime de ação. Ai, gente, tem que falar a verdade. Vamos começar. Vamos falar a verdade. Violet Evergarden não é um anime de ação. Ele foi vendido na minha mente como um anime de ação, porque tem aquela coisa da guerra. E eu vou falar pra vocês, eu nem tinha sido comprado. Todo mundo tava super hypado pra assistir. Pensaram que ia ter guerra, tiveram emoção. Eu falo mesmo, porque é para vocês aprenderem que expectativa a gente não constrói dessa forma. A gente tem que ser um pouco menos, depositar as fichas em tudo e sim conhecer as histórias como elas são. Eu, nessa época, não gostava de assistir anime hypado. Eu estava bem chateado de assistir anime hypado. Eu tinha um certo preconceito. E falei: "Não vou assistir esse, não me interessa, não vou gostar, não vou ver". E teve um dia que apareceu ele na telinha, eu fiquei assim: "Gente, que interessante, que diferente esse anime, né". Violet Evergarden, eu tinha visto o trailer, eu achei super hypado, mas eu não queria assistir, mas vou assistir, vou dar uma chance. Pedro se debulha em lágrimas. É sobre isso. Então, pra mim, virou um dos meus prediletos, mora no meu coração até hoje. Violet é uma das personagens que eu mais gostei, assim, de assistir, e é isso, eu amo. Só que antes de eu falar desse amor, eu quero que vocês se inscrevam aqui no canal, gente. Está na hora de vocês se inscreverem. Pelo amor de Deus. Toda hora eu peço para vocês se inscreverem nesse canal. Quero crescer muito, porque eu acho que agora eu tô num momento muito bacana para crescer, inclusive. Deixem um like no vídeo se vocês gostam de Violet Evergarden como eu gosto. Também, uma coisa muito, muito, muito importante é vocês compartilharem esse vídeo e também comentarem. Vocês gostam de Violet Evergarden? Vocês gostam também dos personagens? Qual que é o predileto de vocês aí? Primeiro eu vou falar alguns dados aqui antes de entrar, né, no anime em si. Primeira coisa é que Violet Evergarden tá no ranking 69. Sim, quinta série tá aqui no meu coração, tô querendo gargalhar. E a nota é 8,69 também. Gente, que coisa, não é mesmo? E a popularidade é 46. Eu acho que isso aqui é importante estar falando, porque eu lembro que na época todo mundo estava esperando um anime que tem alguma relação com guerra. Até pelo trailer e porque o que que parecia. Porque o que acontece, a Violet, ela foi uma ela foi construída para ser uma máquina de guerra. Ela tem várias habilidades, inclusive, físicas, como essa que a gente está vendo, né, de saltar. Esse é de um dos episódios mais lindos que tem no anime, de vários episódios lindos. Só que, se eu não me engano, acho que a guerra tinha cessado ou ela não poderia mais guerrear, alguma coisa aconteceu que eu não vou lembrar. Então, assista, é para você assistir o anime, para você saber o que acontece. E ela começa a tentar achar algo para fazer e ela acaba tentando começar a vida como uma pessoa que escreve cartas em nome de outras pessoas, né? Ela escreve no lugar delas. E é muito interessante ver que esse fio condutor principal da profissão dela para em um momento ali muito importante para a gente, assim, para a gente entender que ela tem uma dificuldade interna de entender os sentimentos das pessoas, e principalmente os dela. Porque esse anime ele foi feito para ser debatido sobre amor. E eu acho que foi de uma delicadeza, tanto da direção quanto da equipe da KyoAni, da Kyoto Animation. Para quem não conhece, a KyoAni é uma das mais queridinhas, se não a mais queridinha de todas, de todos os estúdios. É a predileta de muitos. Esse anime teve muita gente por trás, inclusive a Pony Canyon. É, é um anime extremamente dramático. Ele
te coloca num lugar ali de, não vou dizer sofrimento, mas muito mobilizador, né, de sentimentos. Foi meu anime predileto da época. Eu não assisti ele, como eu estava comentando, mas quando ela vira boneca de auto-memória, será que eu não lembro de tradução em português, Auto-Memory Doll. Eu não sei se é autômata, eu esqueci o nome que se falava da profissão dela, mas, ela escreveu essas cartas, e é interessante primeiro ver o desenrolar, né, como ela vai aprimorando a escrita, como ela começa a lidar com sentimentos humanos, que é quando ela começa a entender. E muitas pessoas viam ela como uma pessoa travada e não como uma pessoa ingênua. E eu acho que ela tem um pouco dos 2. E a gente não consegue muito bem lidar com a questão da ingenuidade nos dias de hoje. Eu acho que isso é muito comum. A gente tá vendo aí jovens que não sabem o que que é ingenuidade, porque eles ficam tão, assim, expostos a tanta coisa, que eles não têm tempo de perceber que eles podem não saber das coisas e ter um olhar de curiosidade e ter um sentimento de estarem perdidos, né. Eu vejo que tem muita gente que tem tanta certeza. Para que que você tem tanta certeza nessa vida? Sabe, não precisa, você pode ter uma certa ingenuidade, sabe, encarar as coisas com uma sutileza, uma beleza muito mais simples, nada tão complexo, não tem que complexificar, tem que achar difícil, tem que achar, pelo em ovo, sabe, pra quê? Não precisa. Eu acho que Violet Evergarden, um dos motivos que ele sofreu hate foi justamente ter uma personagem tão ingênua, que as pessoas não querem mais saber de pessoas ingênuas, na minha humilde opinião, tá, isso, tá. Posso estar completamente errado, me corrijam se eu estiver errado. Mas, assim, eu tenho muito carinho por esse anime. Como eu já falei, é um dos meus animes prediletos. Eu tenho, assim, um respeito muito grande pelas construções diversas das personagens. Ele se parece muito com o Kimetsu no Yaiba na primeira temporada, né, porque o que que eles têm de parecido? Um episódio que se destaca entre os demais. A diferença é que a primeira temporada de Kimetsu, pra mim, tem o engodo do labirinto lá, daquela coisa lá da casa, da fazenda, sei lá. Pra mim é um engodo, eu não gosto. Pra mim é como dizem, né, uma barriga no anime. Eu fiquei muito incomodado. Os meus amigos também acham o mesmo. Tem gente que ama. Aí tem aquele episódio que as pessoas compram pra apagar tudo, e pra apagar tudo que aconteceu durante os outros episódios, que foram extremamente maçantes, assim, na minha humilde opinião, tá. Essa é a minha opinião, né, e é isso, aceita. Só que no caso de Violet Evergarden, eu acho que, na verdade, o episódio 10 é um episódio, assim, muito emocionante. Ele conta sobre algo que eu acho que pra gente é muito doloroso nos dias de hoje, que é essa coisa de lidar com a morte. Novamente, tem uma morte aparecendo aqui no canal, entre os animes, mas eu não posso evitar, porque é algo que eu realmente, gosto de pensar, de ver, né, de refletir, porque por muito tempo pra mim foi um incômodo, né, como eu já falei. E, a história que é contada, que eu não vou dar spoiler pra vocês, ela é muito inspiradora, porque a gente esquece que a gente também planta semente, sabe. A gente vai ser esquecido? Vai, todo mundo aqui vai ser esquecido em algum momento da história, né. A gente acredita tanto no nosso potencial de sermos tão grandes, imensos, a gente é tão ínfimo, sabe. A gente tem que enxergar muito esse nosso lugar pequeno. Eu acho que esse episódio ele me faz pensar sobre isso, ao mesmo tempo que ele me faz pensar na grandiosidade que a gente também carrega, de trazer bons sentimentos, de trazer isso para a vida das pessoas. A gente muda vidas também. Isso é lindo de ver, de ler, de assistir, enfim. Violet tem essa delicadeza de enxergar o mundo com olhos não tão corrompidos,
de alguém que ainda não teve a oportunidade de deixar essa ingenuidade de lado, porque nunca teve a oportunidade de viver e experienciar os seus próprios sentimentos. Para mim, esse é o grande resumo. E quando ela vai começar a entender o que que é o amor, é a coisa mais linda. E acho que isso resume muito o que que eu acho de Violet Evergarden, o quanto que eu amo esse anime, o quanto eu admiro a Violet, eu acho ela uma guerreira em todos os aspectos. Eu acho que as personagens são riquíssimas em no desenvolvimento, né, enfim, a equipe foi muito boa da KyoAni, teve um carinho, teve um cuidado, um refinamento muito grande de conseguir contar essa história. Sugiro vocês assistirem, para quem não assistiu. Para quem já assistiu, veja de novo, vale a pena. Veja o episódio 10 de novo, fiquem chorando, acho que chorar faz parte. Vejam ela saltar mais vezes também em outros episódios. Óbvio que o episódio 10 é o pico, né, do anime, mas apesar de ter esse pico, acho que o final do anime é muito potente. Tem filme, tem outras continuações, né, que existem, que eu acho que vocês podem assistir também. Tem a light novel, né, muitas pessoas já tinham lido a light novel antes, mas eu tô ultimamente só vendo anime e lendo mangás da call de mangás lá do servidor que eu participo. Mas enfim, deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Sigam o meu canal, se inscreva, vocês não vão se arrepender. Agora, depois dessa série sobre animes, eu não sei se eu vou fazer de mangás, talvez eu faça, talvez eu não faça, talvez eu faça mais coisas de pesquisa, talvez não, talvez eu fale da minha pesquisa de mestrado, que eu terminei, né, e falei sobre os fãs de cultura pop japonesa, talvez eu fale sobre raça, né, fale alguma coisa da minha tese de doutorado, não sei, estou pensando. Digam aí também, deixem também nos comentários aí dicas do que vocês querem de conteúdo, tá bom? Até uma próxima, tchau, tchau.